Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Mattioli e hoje o tema vai ser agronegócio e proteção de plantas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tem aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador de Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Oi, Thaís, tudo bom? Tudo jóia, mais uma vez. Mais um SoloCast. Mais um, dividindo a bancada novamente aqui. E hoje temos o convidado, que é o professor José Otávio Machado Mentem. Olá, professor, tudo bem? Um prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, um grande prazer estar com vocês. Sou fã do podcast do Solo Agro. Ai, que ótimo. Vamos tentar contribuir. Maravilha! O professor Mentem, ele é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, possui mestrado e doutorado em fitopatologia pela mesma instituição. Ele é professor sênior da Exalc USP, presidente do Conselho Científico Agrosustentável CCAS, e tem um currículo extenso aí, a gente acabou reduzindo, mas o professor tem um currículo extremamente extenso. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria entrar mesmo no tema, né, professor? Qual que seria, né, na sua opinião, a importância do agronegócio brasileiro? Bem, o agronegócio é o carro-chefe da nossa economia atualmente, né? Isso, quando eu me formei há 50 anos, não era assim, né? Nós chegamos a ser importadores de alimentos, mas no decorrer desse tempo, graças ao investimento em conhecimento, em ciência e tecnologia, nós conseguimos reverter isso daí e hoje o Brasil está nessa situação que está graças ao agro. Quem é responsável por parte expressiva do nosso PIB, cerca de 25% do PIB brasileiro vem do agro. O grande responsável pelo superávit nas exportações e na geração de empregos também, aí cerca de 30% dos empregos estão no agro. Então, o agro realmente é importante. Uma das grandes conquistas do agro foi a redução na cesta básica, né? Nesses 50 anos aí, o preço do alimento foi extremamente reduzido, possibilitando que as pessoas se alimentem melhor aqui no Brasil e tendo excedentes para exportar e atender quase 1 bilhão de pessoas aí no resto do mundo. Que ótimo. Muito bom. Mentem, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Thaís comentou que você foi muito econômico no currículo que você enviou. Sim. Vários postos de liderança, né, na ANDEF, né, Associação Nacional dos Defensivos, vários órgãos de classe, mesmo na política, né, como vereador, secretário de Agricultura, secretário de Meio Ambiente, né? E eu gostaria de ouvir de você, Mentem, com toda a sua experiência, ao longo de todo esse tempo, você acha que todos esses números que você mostrou, esses dados que você falou do agro, eles são compreendidos pela classe política? Eu não vou nem falar do cidadão, né? Porque acho que há uma falha de comunicação do agro que está melhorando ao longo do tempo, né? Mas pelo que você percebeu em toda essa sua vivência, né? Porque os políticos tomam decisões, eles fazem leis, eles legislam e o executivo faz acontecer realmente. Você acha que a compreensão da classe política hoje no Brasil ou nos últimos anos, ela está bem consolidada ou ainda tem essa falha de comunicação do agro na classe política? Bem, essa máxima aí de que o agro se comunica mal é um fato, né? Nós cacarejamos pouco, né? É tipo ainda somos um pato, né? Que bota um ovo muito grande e, bom, não cacareja, ninguém conhece. Mas eu acho que melhoramos, né? Ao longo desse tempo, da mesma forma que o agro se desenvolveu, a compreensão da população e dentro dessa população os políticos são parte dessa sociedade, eles estão melhor informados, mas muito menos do que nós precisávamos.
Felizmente, ainda existe aspectos ideológicos envolvidos quando a gente fala em político, né? Existe essa polarização que é extremamente prejudicial ao Brasil, essa polarização política. Nós precisamos de políticos que tenham uma visão mais estadista e menos uma visão aí de defender seus partidos, seus pontos de vista, mas melhorou bastante, né? Graças a uma formação que está sendo dado sobre o agro em todas as áreas. Então, o agro hoje ele está entrando, inclusive, para os jornalistas, né, que são os responsáveis por fazer essa comunicação de uma maneira mais adequada. E a gente vê que o próprio estudante ele tem que ter conteúdos melhores na sua formação, para que aquelas ideias antigas aí, que o agricultor era o coronelzão, o grande agricultor, o agricultor pequeno era o Jeca Tatu. Isso aí tem que acabar, né? Nós temos que levar uma ideia do que é o agro verdadeiro, e que nós que trabalhamos aí no agro, desde o pequeno produtor até os grandes empresários, né? Pegando os aspectos de antes da porteira, dos insumos, a parte de dentro da porteira, a produção tanto de grãos, como de carnes, como de grandes culturas, mas passando pelas hortaliças, pelas frutas, e o depois da porteira, que é o mais forte, né? O mais forte do nosso agro, do PIB do nosso agro, está no depois da porteira, na parte de processamento, na parte de distribuição. A sociedade tem que saber melhor isso daí, e é um esforço contínuo. Exatamente. Professor, quando a gente fala, então, do agro, da falta de comunicação, né? O senhor comentou da questão de pato, né? Que precisa falar um pouco mais sobre tudo que tem acontecido. Como que está em relação à sustentabilidade no agronegócio? Qual que tem sido, né? Qual que é a sua visão em relação a como está hoje a sustentabilidade? Então, fazendo essa análise aí do período que eu fui testemunha, que vivi desses 50 anos do agro, eu entendo que melhorou muito, né? O entendimento de que, se nós não formos sustentáveis no agro, nós não temos futuro, eu acho que hoje está presente na cabeça da maior parte dos produtores rurais, né? Nós temos 5 milhões de propriedades rurais, todos hoje sabem disso, se preocupam, e tem vários exemplos, né? O que houve de aumento em termos de plantio direto aqui no Brasil, que eu acho que é uma das grandes bandeiras que demonstram a sustentabilidade, as preocupações em manter as áreas de proteção permanente, as nascentes. Quase toda cidade hoje tem um programa que valoriza o agricultor, que preserva a sua propriedade através do pagamento por serviços ambientais. Eu acho que melhorou muito, mas tem muito que melhorar ainda. Eu acho que tem muitos aspectos aí, muitos detalhes dessa sustentabilidade do agro tem que ser mais trabalhado, tem que ser levado, né? Então, o agro ainda esse problema de agrotóxico ainda é muito mal visto, esse problema dos transgênicos, e é tudo tecnologia, é tudo conhecimento, é tudo embasado na verdade, na ciência, na tecnologia, que nós temos que dar mais espaço para que os técnicos se posicionem e que esses autores de fakes aí sejam, de alguma forma, menos ouvidos pela sociedade como um todo. Muito bom. Mendem, nessa linha, eu vi uma apresentação sua uma vez, você está muito envolvido na defesa vegetal, né? Nessa parte dos insumos, principalmente os chamados agroquímicos ou defensivos agrícolas e os bioinsumos. E o que me surpreendeu na sua apresentação foi o fato de haver contrabando e mercado paralelo de venda de defensivos, né? Como nós temos muitos ouvintes que estão ligados mesmo à produção agrícola e adquirem esses produtos, eu gostaria que você explicasse um pouquinho a preocupação que tem tido, inclusive a Polícia Federal, né, no sentido de tentar proibir essa venda ilegal. Eu achei muito interessante aquela apresentação que eu assisti sua. Se você pudesse detalhar um pouquinho para nós. Acho que esse é um aspecto importante
inclusive para a sustentabilidade do agro, né? A gente faz um esforço muito grande, a gente que eu digo é todo o setor, para disponibilizar para os agricultores produtos altamente seguros, né? Que tem 10 anos para se desenvolver um novo produto químico, se for um biológico, 2, 3 anos. Depois, antes de ser vendido, ele tem que passar pelo registro, uma análise muito rigorosa feita pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, pelo IBAMA, e aí esse produto pode ser vendido sempre com receita agronômica. E aí vem os ilegais, que são os contrabandeados, os falsificados, produtos roubados, que hoje, infelizmente, estão ocupando cerca de 25% do nosso mercado. Então, é muita coisa. Então, tem muito agricultor que, ou por querer tirar alguma vantagem, ou por ignorância, por não saber que está adquirindo um produto ilegal, está usando, correndo sérios riscos. Esses produtos eles podem causar problema de fitotoxicidade, podem causar problemas ambientais, além dos problemas econômicos, né, que são concorrentes dos produtos legalizados, não pagam imposto, nada, que pode prejudicar todo esse esforço que o uso do produto legal tem levado para os nossos agricultores. E isso pode prejudicar, pode aparecer resíduos em alimentos e prejudicar a sociedade como um todo. Então, acho que esse é um dos grandes esforços que atualmente nós estamos envolvidos para tentar reduzir esse uso dos ilegais. E, infelizmente, isso vai junto com outras ilegalidades, né? Com o narcotráfico, com o tráfico de armas. Então, esse problema dos ilegais é muito sério e, por isso, que é um problema que exige a participação de todos os órgãos, né? Principalmente os órgãos policiais, Polícia Federal, Ministério Público, etc., estão todos envolvidos e é um assunto que antes ficava meio embaixo do tapete e que hoje está sendo exteriorizado, e a maneira de nós reduzirmos e buscarmos uma solução urgente, mas que a gente sabe que vai ser a longo prazo para que os resultados apareçam. Isso é muito importante realmente ser falado aqui, né? A gente abrir espaço, né, para comunicar sobre isso. E isso vem muito em relação a quão graves são, né, as pragas, né? Porque, claro que é completamente errado o uso de agroquímicos, de defensivos de forma contrabandeada, né? Mas as pessoas utilizam por causa, né, das pragas que tem aí nas culturas. Antes um pouco da gente conversar aqui, né, professor, da gente começar, eu falei de pragas, eu falei, mas fiquei pensando, mas pragas artrópodes? Ele falou, não, na legislação brasileira, praga são todos os organismos que causam algum problema na cultura, né? Fala um pouco, professor, dessa importância, então, né, das pragas, da importância, no caso, que elas causam efeitos maléficos, né, nas culturas agrícolas. Exatamente. Eu acho que essa parte conceitual aí, né, a gente, na academia, a gente normalmente relaciona praga com inseto, né? Isso. Mas hoje, pela nossa legislação fitossanitária, praga agrícola é qualquer ser vivo que seja nocivo às plantas ou aos seus produtos. E isso inclui, então, além dos insetos, dos ácaros, mas também inclui todos os agentes causais de doenças, os fungos, as bactérias, os vírus, os nematóides e todas as plantas daninhas. E no conjunto disso que eu estou chamando de pragas agrícolas, elas são responsáveis por 40% da redução da nossa produção. Então, as pragas, elas impedem que as plantas expressem todo o seu potencial em 40% em média. Isso, uma média mundial. Se nós vamos pegar um país, as áreas tropicais, é muito provável que esses danos causados pelas pragas sejam ainda maior. Por isso que é necessário fazer o manejo integrado. Então, a gente sempre fala, né, de utilizar todas as medidas disponíveis, né, incluindo desde evitar a introdução de pragas quarentenárias, mas passando pelo manejo cultural, pelo manejo genético, o uso de cultivares resistentes, passando pelo uso de métodos físicos, mas a necessidade de utilizar defensivos é muito grande ainda.
E quando a gente fala em defensivos, e na legislação atual, que foi mudada, a lei dos pesticidas foi alterado, mas nós não conseguimos tirar o nome agrotóxico. Na nova versão da legislação, que foi aprovada agora recentemente, no final de 2023, houve muitos avanços, mas o termo oficial aqui no Brasil continua sendo agrotóxico. E a nossa sugestão é que fosse pesticida. Mas nós aqui na academia falamos muito em defensivos, em agroquímicos, em produtos fitossanitários. Mas hoje, esses produtos, eles não são só mais os químicos. Cada vez mais, os biológicos vêm ocupando um espaço relevante. Está havendo nessa esteira da sustentabilidade buscada pelo agro, os bioinsumos, incluindo aí os biopesticidas, são cada vez mais importantes, tomando um aspecto que deva impactar também de maneira benéfica essas maneiras de nós fazermos um manejo integrado cada vez mais adequado, mais técnico, mais baseado em conhecimento. Interessante, professor. Muito bom. Bem, tem um tema que eu acho que é bem interessante, que você estudou durante muito tempo e é um grande especialista, é a questão das doenças nas sementes, né? Foi uma área que, acho que um dos carros-chefes, né, da sua pesquisa, da sua carreira, porque a gente muitas vezes vê a parte aérea, né, vê doenças na raiz, mas às vezes a parte da semente é um pouco negligenciada, né? Como é que está o estágio atual? Quer dizer, as empresas produtoras de sementes ou mesmo o tratamento posterior, essa é uma tecnologia que já está consolidada ou ainda tem algo a melhorar nessa parte da patologia de sementes? Olha, o nosso laboratório aqui da Exalc, ele sempre foi conhecido pelo laboratório de patologia de sementes, mas o mesmo problema que nós temos em semente, de ser uma estrutura para propagação de plantas, um insumo, e nós sempre dissemos que, como todo insumo, ele tem que ter qualidade, ele tem que ser fiscalizado, tem que ter normas, também existe para outros materiais de propagação vegetativa. Então, hoje, o nosso laboratório lá é de patologia de sementes e de mudas, envolvendo aí mudas, desde a parte de cana-de-açúcar, citros, batata, que são culturas importantes, né, que são propagadas não por semente, mas por uma propagação vegetativa e que também aparece mais patógenos associados em materiais de propagação vegetativa do que em materiais de semente pela própria proximidade desses materiais dos agentes causais de doença. E um dos grandes avanços que houve na parte de sementes foi essa demonstração de que as sementes podiam transportar e transmitir patógenos importantes, e quanto mais cedo a doença aparece na lavoura, na cultura, maior o dano ela vai causar, porque ela tem mais tempo para se desenvolver, para crescer durante o ciclo da cultura, trouxe um aprimoramento muito grande no tratamento de semente. Então, hoje, em culturas como soja e milho, praticamente todas as sementes são tratadas, né? Tanto o tratamento on-farm, mas se desenvolveu muito o tratamento industrial, que a gente chama de TSI. Então, hoje, muitas sementes elas já são adquiridas tratadas. Isso ajudou bastante a resolver problemas de doenças que antes eram muito frequentes e hoje já não são tão frequentes, aquelas que eram que tinham como principal fonte de inóculo o material de propagação. Isso também está melhorando bastante na área de mudas, mas onde que esses patógenos, esses agentes causais de doença sobrevivem quando não está a cultura no campo? Ou é no material de propagação ou é no solo. Aqueles patógenos que têm características de serem necrotróficos ou de formarem estruturas de resistência, como os esclerócios, os clamidósporos, eles permanecem no solo por muito tempo. Então, o nosso laboratório hoje, ele se chama com essa evolução, patologia de sementes, de mudas e de patógenos de solo. Porque uma parte expressiva do tratamento de semente é também para proteger a plântula proveniente dessa semente desses patógenos que estão no solo. Professor, eu queria pegar um gancho, né, de uma fala que o senhor teve anteriormente em relação ao termo agrotóxico, né?
Fala um pouco de por que é um problema, né, falar somente agrotóxico e não defensivo químico, pesticida, entre outros. O Brasil é o único país no mundo que tem um termo desse jeito aí, agrotóxico, né? Se você pegar como esses produtos que nós utilizamos, os produtos são os mesmos, né? Como são utilizados em qualquer outro país do mundo, por exemplo, em países de língua inglesa, são os pesticides, né? Para os países que falam espanhol, são chamados também de pesticidas. Então, isso é uma jabuticaba aqui no Brasil, o termo agrotóxico. E esse termo agrotóxico leva embutido nele aspectos pejorativos, né? Da ideia de que ele é tóxico a todo mundo. E não é. Eles são produtos que são preparados para serem utilizados em planta e não ser utilizados em qualquer outro fim. Então, a ideia era utilizar um termo que nós usamos na academia, né? Se você pegar as disciplinas aqui da Exalc, em qualquer outro lugar, a gente fala muito em defensivo agrícola. A própria instituição que eu passei um tempo da minha vida, que era a ANDEF, era a Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, né? A nossa disciplina, nós temos uma disciplina optativa aqui, envolvendo vários setores, a entomologia, a plantas daninhas, a fitopatologia, a tecnologia de aplicação, ela chama produtos fitossanitários. Então, nós, na academia, já não falamos agrotóxico, mas o termo oficial e o termo que muitas pessoas que não são do agro utilizam, vai continuar sendo muito tempo isso daí, esse termo. Então, nós julgamos que não traz vantagem nenhuma ficar rotulando esses produtos com esse aspecto negativo. Certo. Muito bom. Mendem, uma questão muito importante, e você é muito experiente no assunto, o que você acha de como, não de como está a situação no Brasil, mas o que você acha do conceito da produção on-farm? Quer dizer, da possibilidade, né, do agricultor produzir na sua própria instalação sem a necessidade de adquirir de empresas os produtos, né? Então, independentemente de como está a situação, mas o que você acha do conceito da produção on-farm? Você está se referindo aos bioinsumos. Aos bioinsumos, tá certo, basicamente. Porque a gente tem também semente salva, né, que é semente do próprio agricultor, então tem outras coisas que pode ser produzir. Mas eu acho que esse é um grande risco para a nossa agricultura. Eu acho que é um problema irreversível. Desde o início, quando se começou a fazer utilizar o controle biológico em cana, ali já na época que eu me formei, praticamente na década de 70, 80, algumas usinas já começaram a produzir os biológicos nas próprias usinas, mas sem controle de qualidade nenhum, com sistemas que as pessoas desconheciam a probabilidade de haver uma contaminação durante o processo de produção. Então, em vez de metarrísio, em vez de bovéria, o agricultor, lá, o produtor, estava multiplicando penicillium, aspergillus, fungos que não tinham essa capacidade de fazer o controle adequado. E isso pode ocorrer atualmente, né? As pessoas em muitas empresas, muitas propriedades rurais, estão usando processos de produção on-farm muito simplificados. Então, uma caixa d'água, a esterilização segue procedimentos não adequados, mas é lógico que tem grandes empresas que estão montando verdadeiras biofábricas. Então, aí, com técnicos, responsáveis técnicos e tal. Então, quando a gente fala em produção on-farm de bioinsumos, tem uma diversidade muito grande de estruturas. O importante é evitar que produtos que estejam fora do padrão, que não sejam eficientes, comecem a ser utilizados, e isso pode prejudicar a imagem boa, conquistada com tanto esforço pela academia, pelas empresas, de que os bioinsumos são eficientes, eles podem ser utilizados, e mais ainda, de começar a distribuir produtos, utilizar produtos que tenham patógenos
humanos, né? Tipo salmonela, tipo escherichia, que podem entrar aí nesse processo e isso levar a problemas para o aplicador e mesmo para o consumidor. Então, nós sabemos que quando a gente fala assim, o que a gente vai comer tem resíduos, tem contaminantes, o que se analisa aqui no Brasil, principalmente, são os resíduos de produtos químicos. Mas o que causa mais problema para os consumidores hoje não são os produtos químicos, são os contaminantes biológicos que eventualmente podem estar nos alimentos. É o caso da escherichia, da salmonela, que causam distúrbios gastrointestinais. Então, eu acho que esse é o grande risco, né? Por isso que nós estamos trabalhando bastante, né, numa legislação que procure disciplinar esse uso dos biopesticidas de uma maneira geral, e o aspecto do on-farm certamente vai ser contemplado. Mas, mais uma vez, regulamentação é uma coisa, depois conseguir executar isso daí, fiscalizar, depende muito do conhecimento que a gente consiga levar para esses nossos produtores que querem, logicamente, produzir alguma coisa na sua propriedade para baratear o custo, para não ficar dependendo de comprar de outras pessoas, mas tem que primar pela qualidade. Certo. E em relação a essa questão, né, de capacitação técnica, né, como que você vê, qual que é a importância da educação e da capacitação técnica no agronegócio? Eu acho que esse é o maior gargalo do nosso agro. Nós temos que investir muito na educação, né, na formação de profissionais, tanto de nível técnico como de nível superior. Hoje, por exemplo, nós temos quase 500 escolas de engenharia agronômica no Brasil. Então, nós temos que zelar para que essas escolas formem bons profissionais, né? Nós temos centenas de escolas técnicas formando técnicos agrícolas. Temos hoje possibilidade também de formação de especialização. Tem muitas instituições que estão dando essa formação para profissionais que já estão na ativa, uma atualização, uma reciclagem, uma incorporação de novos conhecimentos. Isso é fundamental, porque cada vez mais o conhecimento vai ser importante. Hoje, para você tomar boas decisões no campo, o conhecimento é fundamental. Nesse aspecto, inclusive, dos biopesticidas, é muito mais importante você ter conhecimento técnico para ter sucesso na aplicação, para ter eficiência, do que era no químico. O químico era mais grosseiro. Agora você tem que entender esses aspectos, além desse problema da contaminação, o momento de aplicar, o ciclo da cultura, essa compatibilidade do químico com o biológico. Isso vai depender muito de um conhecimento técnico e de uma atualização, porque não basta você se formar, você tem que se atualizar frequentemente, porque a quantidade de dados gerados é muito grande. Todo dia tem alguma novidade. Então, você tem que estar antenado e tem que buscar boas fontes, evitando as fake news, que também estão proliferando. Então, essa qualidade da informação que chega aos nossos jovens e mesmo para os agricultores tradicionais é fundamental e vai ser responsável para a gente manter essa sustentabilidade do nosso agronegócio. Já vou puxar a sardinha aqui. E é isso que a gente está tentando fazer há 25 anos, né, Mentem? Quando a gente criou em 98 o Solo Agro, a ideia era ter justamente esse programa de educação continuada em agricultura sustentável, né? Por falar em agricultura sustentável, fala um pouquinho para a gente do que é a Comissão de Agricultura Sustentável, que você participa, coordena ou trabalha há tanto tempo. Qual é o objetivo, como que ela é formada, que tipo de atuação que ela tem? É uma entidade civil, né? É um grupo de amigos, são pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do tempo, e em um determinado momento, isso em 2010, a gente começou a discutir, e em 2011 foi formado o CCAS, que é o Conselho Científico Agrosustentável. Ele é constituído por uma série de técnicos, né? A maior parte acadêmicos, mas também profissionais da área liberal, mas todos eles, a característica, são profissionais que têm uma ampla, uma sólida formação
técnico-científica e que gostem de falar, gostem de decodificar, não sejam muito técnicos, né? Porque a comunicação, e isso que a gente está praticando aqui, ela não é todo mundo que gosta de falar, de sair da sua bancada de laboratório e conversar com o não técnico, né? Ou com a pessoa que não é especialista na área. Então, o CCAS agrega pessoas com esse perfil. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, 7 áreas que a gente fala do agro, mas também nós temos médicos, nós temos jornalistas, nós temos alguns comunicadores que são exímios comunicadores e que se aproveitam dessa convivência conosco para também elaborar a sua maneira de comunicar. Entre eles, nós temos o Tejon, que é um comunicador muito importante, que é membro também e nos auxilia bastante, abrindo espaço para que a gente possa levar esse conhecimento. Então, são aí quase 15 anos de atividade, são centenas de artigos escritos, nós temos uma empresa que colabora conosco, uma parceira, que é a AlphaPress, que nos ajuda nessa comunicação, agendando entrevistas, participação em debates, disparando artigos que são encaminhados para toda a mídia, fazendo vídeos, etc. Então, nós estamos... esses pesquisadores têm que se transformar em comunicadores, né? Então, são pessoas que, às vezes, têm dificuldade de gravar um vídeo, de encaminhar um artigo para ser amplamente divulgado. Então, eu acho que é uma entidade que vem prestando um relevante serviço na comunicação e de levar a informação principalmente para o público não agro, que eu acho que esse público, essa sociedade cada vez mais urbana, com menos raízes no rural, eles têm que ser bem informados, mas sempre com uma informação rastreada, baseada na ciência, na tecnologia, na verdade, porque eles também são bombardeados por notícias vindas de pessoas que não são especialistas e que muitas vezes, por diversas razões, acabam levando informação que não tem o respaldo técnico-científico. Parabéns, professor, por essa iniciativa, né? Isso é realmente enriquecedor para a nossa sociedade. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, quer se tornar, então, um especialista ou quer aprender um pouco mais e se capacitar, né, no agro, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br e você pode, então, se capacitar no agro para se tornar um profissional ou uma profissional cada vez melhor. A gente vai finalizando, então, a nossa conversa mais científica, técnico-científica. A gente vai entrar agora, professor, na vida mais pessoal, no lado mais pessoal do professor Menten. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. Para a gente entender um pouquinho o que o professor Menten faz fora da academia, fora de tantas atribuições que ele tem, né, na Exalc, em outros órgãos. Ele comentou com a gente que ele gosta muito de fazer atividades físicas, pratica corrida, né, e gosta muito de viajar. Fala um pouquinho pra gente, professor, de como que é a sua vida fora da universidade. Bom, o que eu gosto de esporte mesmo é o futebol, né? Mas nunca fui craque como o Aleone, né? O professor Aleone era minha referência lá na gloriosa séries que a gente jogou futebol tanto tempo. Mas eu sempre gostei de muitos esportes, né? Como estudante, participava de vôlei, de basquete, de atletismo, de natação, tênis de mesa, mas nunca fui craque em nenhuma delas, né? E ao longo do tempo aí eu fui mudando. Joguei muito futebol durante um tempo, daí me machucava muito, fui para o vôlei, também comecei a me machucar e agora estou sobrevivendo na corrida. Então participo bastante,
de corridas, tento manter a forma, tento treinar, inclusive fazer a propaganda aqui da nossa corrida Corta Mato, que tem mais de legal. 35 anos quase aqui na Exalc, todo primeiro domingo do mês, às 8 horas, em frente ao prédio principal da Exalc, que tem uma largada lá, é informal, não precisa se inscrever, nada. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente manter essa saúde física junto com a saúde mental. Então, quando tiver forças... Qual o máximo que você já fez, Menten? Você chegou a fazer percursos longos, mini maratona, ou alguma coisa nesse sentido? Eu fiz algumas meia maratonas e fiz diversas São Silvestres. A São Silvestre é 15 quilômetros, né? Uhum. E as meias maratonas, que foram poucas, viu? Que é 21 quilômetros. Mas nunca fiz uma maratona, que eu gostaria de ter feito, mas não tinha. A hora que eu comecei a me envolver com a corrida, já estava numa faixa que não me permitia isso daí. Mas as corridas que eu tenho participado hoje são, a maior parte, nessa faixa de 5, 7, 10 quilômetros. Aqui em Piracicaba, participou recentemente, assim, de alguma? Rapaz, toda corrida de rua que tem aqui em Piracicaba, eu me inscrevo. Quando eu não estou disponível, eu vou. Né? Então, e aqui em Piracicaba, quase todo mês você tem uma corrida de rua. Né? Tá muito, essa atividade se desenvolveu muito, né? Assim como as caminhadas, né? Caminhada também é bom. Eu também faço bastante caminhada aí. Fiz uma vez o Caminho da Fé, que são nós 4 dias caminhando aí, junto com um grupo, eu acho que mais de 100 quilômetros. E meu foco ainda é fazer o Caminho de Compostela, que são 800 quilômetros em 30 dias. Vamos ver se eu consigo fazer isso aí um dia. Nossa, olha, que interessante. O esporte é muito importante, né? Acho que e faz amigos, né, Menten? Acho que além da própria atividade física, são amizades que ficam para sempre, né? Acho que essa parte do esporte, fazer amigos, é muito importante também. A né? parte social é melhor, acho que fazer amigo no esporte do que na mesa de bar, viu? Mas às vezes o esporte também une o bar no fim, né? Faz os dois, né? Faz os dois. Então. E as viagens, professor? O senhor comentou que também gosta bastante de viajar. Tem alguma viagem que ficou mais memorável? Eu acho que a gente que está na vida acadêmica tem muita oportunidade de viajar para participar de eventos, né? E eu sempre procurei aproveitar os finais de semana aí que eu vou num evento e vou fazer um pouco de turismo. Ou, quando é turismo com a família e tal, eu acabo envolvendo alguma coisa científica. Isso aí dá problema com a família, né? A esposa, os filhos ficam bravos. Mas você está passeando e você quer visitar uma universidade, uma estação experimental. Então, eu acho que quando a gente gosta do que faz, é muito legal você associar as coisas, né? Desde que não prejudique o trabalho, você está num evento científico. Agora, recentemente, eu fui num evento de pitaias, em Santa Catarina, em Criciúma. Eu não conhecia aquela região. Eu aproveitei, né, no final de semana, o evento terminou na sexta, eu fiquei sábado e domingo lá, fui conhecer Laguna, fui conhecer a parte de São Joaquim, subi a serra lá. Então, são coisas que a gente... Fui conhecer a cidade, né, aproveito para ver os parques. Criciúma é uma cidade que tem muitos parques, conhecer a parte de mineração, uma mina de carvão mineral, foi. Então, acho que a gente consegue associar bem essas atividades científicas com o conhecimento, com essas viagens onde a gente vai conhecer locais e conhecer pessoas também, né? Então, a gente acaba conhecendo pessoas muito interessantes durante essas Você, viagens. inclusive, morou um tempo na Europa, né? Se não me engano, Dinamarca, você ficou um tempo, então já Inglaterra. Eu fiz 3 pós-doutorados, né? Sempre na Europa. Fiquei quase um ano na Holanda, em Wageningen, um ano na Dinamarca, depois um ano em Cambridge, na Inglaterra. Além disso, nessa vida de trabalho, eu trabalhei um tempo na Áustria, em Viena, trabalhei na Colômbia, em Cali, trabalhei na Venezuela, em Caracas e esqueci o nome da outra cidade aqui, que é onde tem uma instituição. Então, essa
profissão de engenheiro agrônomo é boa, inclusive por isso. Proporciona oportunidade de você viajar, conhecer o agro em outros países, se aprimorar na sua formação, mas de conhecer países, conhecer gente, conhecer sociedade, e isso engrandece muito. São conhecimentos que vão contribuindo para as tomadas de decisão, quando a gente vem exercer um cargo político, um cargo técnico, o relacionamento com as pessoas, esse conhecimento do mundo, quebrar essas barreiras, mostrar que tem gente boa em todo lugar do mundo, acho que isso é muito legal na vida da gente. Que maravilha, fiquei feliz de saber tudo isso, né, da vida pessoal do Eu falei que ele tinha sido econômico no currículo foi dele. Muito econômico. A gente vai, então, finalizando a nossa conversa de hoje, do nosso SoloCast. Agradeço a professora Leone por dividir novamente a bancada comigo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Foi ótimo. Agradeço ao professor Menten por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Foi um prazer, professor. Para mim foi muito bom também, viu? Estar aqui e espero ter contribuído. E fica aqui a mensagem final. Conhecimento é fundamental. Então, essa atualização, essa atividade que vocês desenvolvem aqui no Solo Agro tem que ser extremamente valorizado, porque está contribuindo para a sustentabilidade do nosso agro. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Valeu. Muito obrigado, Mente. Obrigado por dispor de um tempo seu. A gente sabe das várias atribuições que você tem, as várias entidades que participam. E parabéns, porque a gente sempre aprende que o professor tem que ter o tripé ensino, pesquisa e extensão, né? E nem todos têm, como você mesmo disse, esse interesse ou essa habilidade na extensão, né? E essa característica que você tem de levar esse conhecimento para várias instâncias, né, inclusive decisórias, é muito importante e contribui muito com o nosso setor. Obrigado pela presença. Mais uma vez, a gente se conhece há tanto tempo e foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado, sempre um prazer. A gente vai ficando por aqui, então, e teremos mais episódios do nosso SoloCast em breve. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!